Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje nós temos uma convidada, é advogada, que atua no direito aduaneiro, tributário, civil e no comércio exterior. E tem que ser, porque o nome dela já é algo assim, tipo, internacional, né? Seja muito bem-vinda, doutora Princizellen Giovanelli. Obrigada, doutora Carla. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Foi uma honra. Quando me convidaram, eu não conhecia o projeto, né, o Segredos de Justiça. Eu até dei uma entrada, entrei no YouTube para olhar. Fiquei encantada, assim, com os vídeos, assisti alguns. Obrigada. E é tão bacana você ouvir as histórias das pessoas. Nossa, você fica assistindo se você deixasse o dia inteiro, assim, porque é bacana demais ver a experiência de cada um, né? Então, assim, estou super feliz e honrada com o convite. Obrigada. A ideia é essa, é compartilhar bastidores, segredos que a gente quase não conta, porque todo mundo tem uma história, e tem uma história muito bacana. Sim, né? Claro. Vamos começar, antes de eu perguntar para você por que você escolheu o direito, eu quero saber de onde veio esse seu nome tão diferente, Princizellen. Então, meu pai achava que existia muita Maria e João no mundo e ele queria inovar, assim, né? Ele queria fazer alguma coisa diferente. E ele, né, sempre foi assim, né? Minha mãe foi um pouco contra na época, mas acabou que depois prevaleceu a opinião dele. E é isso, ele queria fazer Princesa Helena, na verdade. E aí juntou Princizellen e ficou assim, né? É um pouco difícil, assim, né, para as pessoas entenderem e tal, mas hoje eu já me acostumei. Antes eu falava que quando ia fazer 18 anos eu ia trocar de nome e tal, mudar, mas tirei dessa ideia, foi o que ele queria, o que ele sonhou, e, enfim, né, fui a princesa dele e é isso. Que legal. Da minha irmã, por exemplo, ela se chama Kellyon. Mas se chama, soletra K-E-L-L-Y-A e 2 N's. Então, assim, é característica dele ter nomes diferentes, entendeu? É uma coisa que ele pesquisa, ele pesquisou mesmo, assim, ele fez E como dessa é que era forma. na escola? Te chamavam como? Então, metade das pessoas me chamam de Princess e metade me chamam de Ellen, assim, cada pessoa me chama de uma forma, até outras chamam de Pri também, assim, mas é bem dividido mesmo, assim, cada pessoa chama de uma forma, mas, de fato, era difícil, né, as pessoas não entendiam para escrever, então, foi aquele caos mesmo, mas a gente acostuma, né, foi o que deu, assim, né. Legal, bacana. E como é que você escolheu o direito? Porque você, como menor aprendiz, você trabalhava numa transportadora, né? Sim. Era na área de logística e tal. Como é que chegou o direito na sua vida? Então, tanto o direito quanto a advocacia aduaneira, eles me escolheram, né? Vou contar uma historinha para depois chegar na conclusão, mas o direito, de fato, também me escolheu. Quando eu estava no ensino médio, no menor aprendiz, fazendo isso, né, eu fiquei doente. Peguei uma virose, que chama mononucleose na época, e fiquei doente, fiquei mesmo assim, acho que ao total foi uns 3 meses internada. Então, no meu 3º ano, eu não consegui concluir estudando, de fato, presencialmente na escola, né? Eu fiquei fazendo alguns deveres em casa e tal, mas foi bem sério mesmo. As pessoas achavam que os médicos achavam que eu estava com leucemia, enfim, foi bem punk. Então, eu perdi todas aquelas etapas de fazer prova, de vestibular, não tive nada, assim, né? E aí chegou um momento, assim, eu falei, o que eu vou fazer, né? Depois que eu fiquei bem, passou essa fase, eu falei, o que eu vou fazer da vida, assim, né? E eu fiquei um pouco triste, porque eu vi alguns amigos meus, assim, já sabendo qual curso seguir e tal, e adolescente, nova, né, 18 anos, 17 para 18 anos, eu queria também seguir alguma coisa e não tinha essa oportunidade. E aí minha irmã, ela se formou em Direito e ela estudou na Faculdade Pio XII. E ela foi da primeira turma. E aí a turma dela, eles tinham que fazer aquele núcleo de práticas jurídicas, que é onde, né, os alunos fazem, né, as peças. Um estágio. Isso. Né, e aí, como ela era a primeira turma, eles precisavam abrir esse núcleo e aí, assim, começar tudo do zero mesmo. E aí, na época, os professores, Gilvan e até o Risque, que era o coordenador do curso, José Carlos Risque, que é ex-presidente da OAB, eles precisavam montar esse núcleo. E aí minha irmã falou, olha, eu tenho uma irmã que está se formando e tal, quer começar a faculdade, por que vocês não contratam ela como estagiária, assim, né? E aí eles falaram, vamos ver, me chamaram e aí me contrataram como estagiária e eu ganhei a bolsa na faculdade. E aí eles né? E aí eu falei assim, então o que eu vou fazer? Aí me contrataram, eu escolhi o curso, aí minha irmã fazia direito. Ela falou, eu tô gostando, eu achava também um curso legal, assim, eu falei, então vamos.
E foi assim, eu tá vendo? simplesmente comecei a faculdade com essa oportunidade, porque eu também não tinha condição na época de pagar, meus pais também não. Então, assim, foi uma porta de Deus que abriu para mim mesmo. E foi uma experiência, assim, enriquecedora trabalhar no núcleo, fiquei 2 anos lá. Meio que fundei assim mesmo, assim, né? No início era mais assim, fazer uns cadastros, começar mesmo, mas depois eu tive a oportunidade de fazer peças, assim, né? Porque como todas as peças eram os alunos, né? Passavam pelos professores, o risco corrigia, outros professores que estavam lá. Então, assim, eu também tive essa oportunidade, mesmo no primeiro, segundo período, fazer peças. A gente fazia muito divórcio, ação de alimentos, entendeu? Então foi assim, o direito realmente chegou uma oportunidade para mim, eu agarrei, para quem não ia fazer nada, tipo, no outro ano. Eu literalmente não tinha nenhuma expectativa, eu consegui já ir para a faculdade com essa bolsa, né, trabalhando lá e conseguindo essa bolsa. Então, assim, foi um sonho, foi Deus, foi tudo, assim, providência de Que Deus legal. mesmo, e o direito me escolheu dessa forma. E dessa época que você estava no núcleo, tal, teve algum caso que te chamou muito a atenção? Nossa, vários, assim, porque é população bem carente, né? Sim. Então, vinha pessoas, assim, pedindo anulação de casamento, né? Assim, de briga mesmo, assim, né? Que casou e, tipo, descobriu traição. E aí era aquela brigalhada, vinha, sabe? Barraco mesmo da área de família. Foram vários alimentos, assim, de divórcios, assim, muitos divórcios conturbados, assim, mas que era até engraçado, assim. Chegava um momento que você falava assim, gente, a pessoa tá brigando por isso, assim, enfim. Mas eu acho que o mais marcou foi uma anulação mesmo que a menina queria, assim, era problemas, assim, bem conjugais sérios do marido e tal. Esse caso, assim, marcou porque ela tinha pena casada, entendeu? Enfim, mas foi basicamente isso, assim, de família teve vários. E eram pessoas carentes e a gente recebia também muitos presentes. Quantas vezes a gente recebeu laranja, tipo, ovos, né? Enfim, a gente recebia vários presentes dessa forma, que eram pessoas carentes, né? Que legal. Então era bacana, foi uma experiência bem enriquecedora no núcleo, assim, esses 2 anos. Assim. Que bacana. E aí, quando você se formou, você foi trabalhar em cartório? Isso. Na verdade, antes de eu me formar, quando eu estava na faculdade, eu fui... eu estava na faculdade, estava no núcleo também, surgiu uma oportunidade, né, do cartório, mandei meu currículo, e aí fiquei 5 anos no cartório. Aí eu saí do núcleo... 5 anos, que cartório? De registro de imóveis de Cariacica. Trabalhei com o Evandro Sarlo Antônio, não sei se você se recorda, a família Sarlo, e a Bruna Lorenzon, que foram os meus mestres aí de cartório. Que legal. E, assim... Que experiência enriquecedora, né? A gente trabalhava em Cariacica, né? Em Cariacica tem muitos bairros assim que não estão regularizados, então a gente participou muito de regularização fundiária, né? De poder regularizar um determinado bairro, assim, as residências e poder fazer escritura de doações para as pessoas também. Então as pessoas chegavam lá no cartório assim muito contentes, né? De conseguir a escritura, sabe? Eles ficavam com tanta emoção que tinha conseguindo registrar, enfim, aquele imóvel. Nesse momento também a gente recebia vários presentes assim, laranja, mexerica, era assim. E fora, assim, os registros também, né? Porque, assim, quem não registra não é dono, né? Exato. Então, e assim, as pessoas não têm consciência como que é burocrático, assim, né? Às vezes a pessoa ia lá registrar uma casa, mas aí a casa não tinha verbação de construção. Então, assim, uma coisa que ela achava que era simples, assim, virava uma bola de neve de problemas que eu digo assim, de exigências, né? Para até chegar na solução final. Então, a gente fazia até uma amizade com a pessoa, né? Porque a pessoa achava que ia resolver uma coisa rápida, mas ficava lá 2, 3 anos, às vezes, para até resolver mesmo, de fato, alguma coisa, porque aí tem a burocracia da prefeitura, às vezes a pessoa também não tem dinheiro para arcar, né? Começa fazendo uma coisa e aí vai aumentando os custos, enfim, né? Mas foi um trabalho muito enriquecedor. Também. E com toda essa sua expertise dentro de um cartório de registro de imóveis, você não pensou em advogar na área imobiliária? Inicialmente não, porque eu também trabalhei como estagiária no Fórum de Cariacica, né? Eu trabalhava à tarde na Pio 12 e de manhã nesse fórum. E eu me apaixonei pelo fórum, me apaixonei por aquele serviço, assim, tudo ali, assim, para mim era apaixonante. E aí, na minha cabeça, eu queria ser servidora pública, assim, eu gostava do cartório, assim, mas eu sempre pensei na servidora. Eu criei um laço, isso, no concurso. Eu criei um laço muito grande com a minha chefe na época, ela foi, assim, também um anjo na minha vida.
E aí tudo assim, eu pensava, tudo no meu foco era serviço público. Eu não me via advogar assim, sabe? Quando a faculdade toda não falava em advogar, não pensava. Tanto que quando eu chegar no momento de contar como eu entrei na advocacia, a advocacia de fato também me escolheu assim, porque eu só pensava de fato em concurso público. Cheguei a viajar, fiz provas, fui para Sergipe, fui para Manaus fazer prova. Eu realmente fui uma concurseira viajante, assim. É mesmo? Isso. E aí, depois do cartório, você foi, então, para um escritório. Isso. E aí, eu estava, depois do cartório, um período, eu fui sair do cartório, pedi para sair. Antes de eu pedir para sair, eu até fiquei como chefe de serventia. A minha antiga chefe, ela passou num concurso para ser tabeliã em Ilhéus, e ela saiu e me indicou, e eu fiquei como chefe de serventia, assim, também foi uma experiência bem bacana, né, desafiadora, você ser gestora, né, de uma serventia, enfim, mas eu já tinha sentido que o meu momento lá já estava finalizando, assim, porque eu ficava com aquele sonho do concurso, e, assim, trabalhar em cartório também requer muito tempo, era o dia todo, era muito trabalhoso, eu não conseguia estudar. Então, aquele sonho do concurso, eu me sentia que eu não conseguia prosseguir, assim, né? Então, eu falei, vou estudar. Meu esposo, que era na época namorado, falou, não, vou conseguir te ajudar, assim, né, financeiramente. E eu falei, vamos, então, tentar agora prosseguir com esse sonho de concurso e estudar. E aí, comecei a estudar, estudei para a área trabalhista, TRT. E aí estudei por um tempo, fiz provas, mas eu ainda não estava no nível, assim, de competição, né? Estava estudando, mas não naquele nível, assim, né, de já estar passando nos primeiros lugares. Mas, enfim, aí quando comecei, estava estudando, né? E aí, nesse período que eu estava estudando, veio a pandemia e parou os concursos. Aí, assim, travou tudo. Eu lembro que eu ia fazer uma prova em Brasília, que era até o TST. Era a prova no domingo, na quinta-feira suspendeu tudo, aí a prova foi suspensa também, e aí a partir daquilo ficou, acho que, muito tempo sem concurso mesmo, assim, acho que quase 2 anos. E aí, nesse período que eu estava estudando, a gente não tem essa dimensão. Às vezes fala assim, eu quero tanto estudar em casa, ficar o dia todo. Mas quando você começa a ficar o dia todo em casa, não é tão simples. Pelo menos para mim, eu não me sentia confortável. Não é que é confortável a palavra, eu sentia cansada, ficar lá o dia inteiro, lá 8 horas, sei lá, 7 horas, eu não conseguia ser produtiva naquele tempo todo. E aí, como eu não estava sendo produtiva, não estava fluindo, assim, eu falei, poxa, eu queria trabalhar, queria fazer alguma coisa, pelo menos, assim, meio período, né? E foi aí que eu entrei nesse escritório que eu estou atualmente, que eu falo que a advocacia me escolheu. Mas, na época, eles estavam procurando uma pessoa para ser controller jurídico. E ser controller jurídico era o emprego que eu queria, assim. Quando eu vi a vaga, eu falei, nossa, é a vaga dos meus sonhos. Porque eu não precisava advogar, eles não queriam uma advogada. Eles queriam alguém de direito, era o que eu estava lá, então eu falei, nossa, é para mim. E eu ficava até um pouco na dúvida de enviar o currículo, que eu pensei, eu acho que eu nem vou conseguir, eu não conheço ninguém, enfim, sabe? Quando você não estava descrente. E aí eles fizeram a entrevista comigo no online e deu tudo certo. Aí eu entrei como controller, fiquei quase 2 anos, 1 ano e pouco. Acho que chegou a 2 anos como controller. Mas era trabalho presencial. Presencial, isso. E aí eu ia à tarde, era de 2 às 6. Sabe que era aquele trabalho perfeito, de 2 às 6? Onde você consegue um trabalho de 2 às 6? É difícil, assim, Você tinha sabe? tempo para estudar. Isso, então eu de manhã eu estudava, fazia minhas coisas, ia trabalhar. Então, assim, foi tudo muito assim, encaixou tudo muito no que eu queria naquela época. E aí, só que assim, quando eu cheguei no escritório, e aí é um escritório de aduaneiro, marítimo, portuário, e era coisas que eu não sabia, não, assim, imaginava o que... Demurge, assim, palavras simples, mas eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia, e eu fui conhecendo os termos, até mesmo assim, mesmo eu não advogando, eu precisava conhecer os termos, né, para fazer um contrato, para conversar com o cliente, enfim. Então, eu fui aprendendo aquele mundo, assim, e eu fiquei até encantada, eu falei assim, nossa, como isso existe? Eu não aprendi na faculdade, nossa, de onde isso surgiu, assim, é até meio estranho, assim, falar, mas eu, de fato, não tive esse conhecimento antes, não sabia muito dessa área, e aí eu fui aprendendo e tal, gostando. E aí chegou um momento que eles gostaram também do meu trabalho e falou assim, olha, a gente tem dificuldade de encontrar um advogado da área, porque às vezes as pessoas chegam lá, né, com vícios, ou quando manda uma vaga, vem um advogado tributarista, não vem um advogado aduaneiro, né, a pessoa tem pós no CUECAC, na Receita Federal, então assim...
tem uma impugnação, eu olho lá, eu não precisava necessariamente ficar rodando como advogada, ir em fórum. Nunca liguei, assim, para esse tipo de trabalho. Claro que se tiver que fazer, despachar, nós vamos, né? Claro. Mas lá é uma advocacia, assim, que eu não tenho audiência, né? Eu não tenho muita audiência. É muita demanda administrativa também. E as ações judiciais também, assim, raramente tem audiência, assim. Então, assim, era um trabalho, assim, e pegar... a gente tem muita impugnação, né? A empresa está sendo fiscalizada, e aí você está lá envolvido com a empresa, aí o sócio chega e tem um monte de documento para analisar. E eu gostava dessa parte, assim, sabe? De ver o que vai juntar no ECAC, né? Pegar a intimação, listar item por item. Legal. E foi um trabalho que foi se tornando prazeroso para mim. Então, assim, eu concluí a minha pós de Direito Aduaneiro, né, estou com os outros projetos também, mas eu ainda estou uma aprendiz, né? Mas assim, já caminhei bastante, assim, né? Já tem 3 anos que eu estou advogando para lá e 5 anos que esse ano eu faço que eu estou nesse escritório. Olha, que legal. E conta pra gente, assim, algum caso que te marcou? Olha, eu acho que os casos, assim, vários casos, mas o específico é do mesmo assunto. É quando a empresa perde o CNPJ, né? Que aí é a morte da empresa, assim, é uma sentença de morte para eles, assim. Aí o dono da empresa... Fica sem a identidade, né? Exatamente. E aí o dono da empresa chega desesperado. Então, quando a gente consegue reverter os casos e liga para o cliente para falar que o CNPJ voltou a ser ativo, você vê uma felicidade tão grande, assim. Quando a gente fala presencialmente, você vê no olho do cliente, né? E quando fala por telefone, você vê a pessoa pulando de alegria, porque realmente você está devolvendo a vida dele, assim, né? Isso acontece muito? Nossa, demais. Na área aduaneira? Demais. E, assim, é tanto mandado de segurança para isso, assim, né? Que a Receita vai, suspende o CNPJ, a gente tem que entrar com mandado de segurança para meio que pedir o óbvio, assim, para falar o óbvio. E, normalmente, os mandados de segurança todos estão saindo favoráveis, assim, né? Para esperar o processo administrativo terminar, esperar toda a conclusão, enfim, para depois, né? Se decidir pela inaptidão do CNPJ, enfim, né? Mas acontece demais. E acontece, assim, por um indício de... Isso, né? Indícios. Tudo suposições, interposição presumida, né, que eles presumem, né? Que, não sei se vocês conhecem essa parte, assim, né? Mas é tudo presumido, assim. É tudo presunção, né? Não tem nada da parte comprovada. Então, acaba que a gente tenta, né, lá... conseguir. Claro que tem os casos que a gente não tem êxito e a gente fica revoltado, assim, né? Enfim, acontece, mas a maioria dos casos a gente está conseguindo, assim, né? Porque tem que se respeitar o devido processo legal, né? Enfim. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. E casos que vocês não conseguem? Como é que a pessoa fica? Como é que ela reage? Tem algum caso, assim, que tenha te marcado muito? Não, são casos, assim, não tem um caso específico, mas são vários casos mesmo, e é aquilo, né? Vida que segue. Eu acho que é muito importante que a gente sempre fala com todos os nossos clientes, novos clientes, é o compliance, né? O compliance aduaneiro. Porque, às vezes, a pessoa vai fazendo algumas coisas e assim, se você contratar um advogado preventivamente, né? Para você explicar como que é uma importação, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, evita muitos problemas. Então, alguns clientes a gente já sempre fala, olha, você tinha que fazer isso, isso e isso. Então, assim, eu acho que hoje o empresário, o importador, ele tem que ter consciência que ele precisa de um escritório especializado, ele precisa de profissionais para falar para ele o pré, né? Como que começa, como que faz, porque depois às vezes a gente não consegue, né, dar seguimento, assim. Quem assessora mais o importador quando ele começa? Como assim isso? É o contador? Não, eu ainda acredito que seja o advogado, que necessariamente precisa do advogado. Porque isso é necessário. Eu digo assim, quem normalmente ele escuta quando ele começa, quando ele nem sabe direito que aquilo é uma importação. É o contador mesmo. E, às vezes, muito contador nem sabe também como que é o passo a passo para importar, o que ele precisa, mas aí ele contrata o contador e fica o empresário, o contador, e aí o jurídico que teria que estar lá no meio não tá, entendeu? Não tá. E aí, quando aparece a confusão, vem o jurídico, né? Então, acho que hoje, assim, é uma regra básica para qualquer empresário. Começou a importar, exportar, vão procurar o escritório, faz um compliance aduaneiro, em qualquer área, né? Não necessariamente no aduaneiro, né? Porque você evita tantos problemas lá na frente. E são coisas, às vezes, tão simples que a pessoa não tem conhecimento. Mas o aduaneiro, ele tem uma característica, assim, muito...
que eu acho que pesa muito para o importador, que é a perda da mercadoria, Sim. se ele não agir da forma Sim. correta. E dependendo da mercadoria, ele realmente perde a mercadoria. Eu lembro de um caso que eu atuei, que era a importação de umas tulipas, que era para o interior, não é? Uma festa. E a Receita em greve e parado lá, e aí você ia perder, mas perder a mercadoria, assim, ela cresce, né? E ela enverga e ela quebra, e aí ele ia perder toda a mercadoria. E o empresário, ele tem que fazer esse custo também na operação dele. Exato. Se ele possivelmente perder a carga, às vezes ele não faz esse custo, e aí chega lá na frente, a conta chega, né? Conta então, chega. Você tem que ter também essa pessoa para te ajudar, né? Até mesmo para o valor para ele cobrar lá na frente, porque pode acontecer. Pode acontecer, a carga ser... mas é uma preocupação que ele tem que ter porque é uma penalidade muito grande. Né? Mesmo que não seja assim, olha, porque a Receita te impôs isso. Sim. É uma penalidade. Quando ele perde uma mercadoria que ele contava para o giro do negócio dele, é importante, de igual fato. Um exemplo também, classificar a mercadoria. Às vezes a pessoa não está com uma pessoa específica, né, que conhece todas as nomenclaturas, e aí paga um imposto muito maior porque simplesmente não tinha uma pessoa lá que conhecia as nomenclaturas certas para poder a mercadoria ser classificada corretamente, né? Então, assim, ter uma pessoa que conhece de comércio exterior é muito importante. E é aquilo, comércio exterior, direito aduaneiro, é diferente de tributário. Por isso que a gente fala, você precisa de um profissional dessa área específica, assim, né? E, realmente, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria nessa área de comércio exterior, de direito aduaneiro. Realmente, ela me abraçou mesmo e eu estou abraçando ela. E cada vez mais eu quero seguir, acredito que é a minha profissão mesmo da vida, aposentar aí como advogada aduaneira, enfim, seguir essa área de marítimo portuário, quero fazer a pós. Realmente eu fiquei muito feliz e grata por essa oportunidade que a vida me deu, assim, de fato é uma área que eu estou gostando muito de advogar. Que legal, que bacana. E que caso foi esse que você conseguiu determinar que a Receita aceitasse uma defesa intempestiva? Foi um caso bacana. A empresa perdeu o prazo no ECAC, infelizmente, aconteceu, né? Enfim, é uma coisa que a gente sempre também fala com os nossos clientes, olha, entra no ECAC toda sexta-feira, enfim, não, né? Olha, mas aconteceu, perdeu. E aí a gente fez a impugnação, a gente analisou lá e tinha umas matérias de ordem pública, então a gente falou, mesmo com perdendo prazo, vamos fazer a impugnação e pedir, né, para a delegacia de julgamento olhar a parte que tinha de ordem pública, que se ele olhando essa parte, teria chances de repente, do auto cair, né? De conseguir o resultado favorável. Mas a Receita não aceitou, né, a impugnação e entramos com mandado de segurança. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos eliminar, né, enfim, foi. Agora eles tá para ser analisado. Ainda não tenho a decisão, mas foi uma vitória muito boa, né? Porque, em tese, já tinha perdido o prazo. O cliente, em tese, assim, acabou tudo, morreu tudo, e a gente conseguiu reverter para poder seguir aí para análise da defesa. Então, é uma satisfação muito grande. Nossa, quando saiu a liminar, quando saiu depois a decisão definitiva que manteve, que, né, determinou que a Receita analisasse a impugnação, foi é uma vitória tão grande, a gente fica tão feliz, assim, sabe? Que a gente vê que seu trabalho... muito? Claro, que aí você vê que seu trabalho e você falar para o cliente, nossa, a cliente ficou super feliz, assim, sabe? E a gente ficou também todo mundo feliz, que nesse caso a gente acredita mesmo que tem chances reais, assim, e ter sido aceita essa impugnação foi um sucesso. Nossa, no dia a gente pediu até bolo para comemorar. A gente gosta muito do bolo da Sodi. E a gente sempre pede, assim, quando tem alguma coisa especial, a gente fala, não, vamos pedir um bolo, a gente merece comemorar, porque foi uma vitória. Agora vamos aguardar aí o julgamento da Receita, né? Que legal, que bacana. Não, mas tem que comemorar Sim, mesmo. Advogado tem que comemorar. Qualquer decisão, qualquer liminar, porque às vezes, assim, a gente sabe que hoje a justiça, às vezes, por mais que tenha os casos favoráveis pra gente, a gente chega lá meio que entrava, você tem que fazer umas coisas, então qualquer decisão tem que comemorar, tá certíssimo, independente da área de atuação. E o que você trouxe aí nesse jornalzinho? Foi no dia que eu esqueci de comentar. Quando eu fui contratada no cartório, eu saí no jornal da faculdade, né? No jornal da faculdade? Falando que eu fui contratada. E a minha mãe sempre guarda essas coisas. Que legal, né? Olha que lindo. É muito legal e a isso. gente guarda com carinho. E, assim, o cartório foi uma experiência fantástica. E, assim, na época que eu consegui,
Pode parecer, talvez, para as pessoas que sejam pouco ou não, mas foi meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo, assim, uma coisa que eu ia ganhar mais, não era estagiária, assim. Que Então, legal. assim, foi uma coisa que foi bem bacana, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Sou muito grata por essa oportunidade. Eu gosto dessas coisinhas, assim, de guardar, assim. Na época também... A gente tem que guardar o registro da sua história. Isso, e eu saí da faculdade com o coração... com gratidão, assim, sabe? Todo mundo lá falou, olha, eu não queria que você saísse, mas eu sei que vai ser melhor para você pelo seu crescimento. Então, assim, foi uma época muito boa mesmo, de fato. Tanta experiência pessoal, profissional, foi maravilhosa. Isso é muito legal, porque é uma valorização, inclusive, da faculdade, claro. para aquelas pessoas que estão Sim, ali, né? Foi ótimo, crescendo. Foi uma vivência maravilhosa, mais. assim. Que bacana. Tenho excelentes professores, assim, dessa época, foi muito bom. Que bacana, que bacana. E o que mais, assim, dessa trajetória toda, assim, histórias, assim, que te marcaram muito? Alguma história que você fala assim, olha, eu nunca vou esquecer de ter passado isso aqui? Ai, gente, são tantos casos, assim... Pode ser do escritório, do cartório, Eu acho que do cartório específico, o que eu citei sobre a questão das escrituras de doação, sempre ficou uma coisa que ficou marcante, porque eram pessoas muito, muito humildes mesmo. Então, quando você entregava a escritura para ela registrada e falava para ela que aquela casinha, aquele lote, aquela casa dele, era dele mesmo, que tinha dado certo, estava no nome dele, e ele nem conseguia entender, às vezes, direito, assim, a gente explicava, assim, com bastante calma, mas era uma satisfação o olhar dele, sabe? O olhar dele, daquela alegria, daquela satisfação, assim, é uma coisa que sempre vai ficar marcado no meu, assim, em mim, na minha trajetória, porque você via a gratidão que ele tava por você ter conseguido auxiliar, ajudar ele a conseguir a casa própria dele. Era dele, só não estava registrado, né? Enfim. então não era dele. Quem não registra não é dono. Exatamente. Era dele, não era, assim, né? Basicamente. E é engraçado que hoje ainda as pessoas têm aquela ideia, não, eu pago IPTU como se isso lhe desse realmente a propriedade do imóvel, né? E na área de direito aduaneiro, essas questões também, assim, de ajudar o empresário, às vezes, né, a carga está retida, então, quando você libera a mercadoria, você vê a satisfação, então é bacana, eu acho muito bacana quando você consegue uma decisão definitiva, né, uma decisão favorável, e você vê a satisfação do cliente, né, de você resolver o problema, assim, né, porque o cliente, no final, ele quer que resolve o problema. Então, quando você consegue, de fato, resolver, assim, é bem bacana, assim, a satisfação, né? Então, você fica satisfeito também. O advogado tem que fazer exatamente isso, né? Solucionar o problema e garantir que o seu cliente ou não perca o dinheiro ou ganhe dinheiro. Isso aí. Né? Não importa o que você vai fazer, você tem que trazer a solução para ele. Exatamente, exatamente. Dentro da área aduaneira, qual é a atuação mais recorrente? Hoje, é a carga retida mesmo? Carga retida, impugnação, né? Interposição fraudulenta de terceiro, tem bastante casos também, assim. Às vezes, né, importação que está ocultando o real adquirente da carga, então tem muitos casos assim também, que a gente, né, tem essa situação, mas a carga retida também, não respeitar os prazos de 8 dias para desembaraçar a carga também acontece muito, entendeu? Então, esses procedimentos mesmo, e a empresa muito ser fiscalizada, né? Então, tem muitas questões, assim, que não tem ainda processo administrativo, assim, não tem o auto de infração, mas ela está sendo fiscalizada, então tem muita coisa, assim, muito documento para apresentar, é uma intimação lá com 20, 50 itens de tudo, assim, de um contrato de aluguel, tudo, assim, para você apresentar, você saber a vida da empresa mesmo que a Receita quer saber. E acontece também muito que chega um momento que a Receita vai lá na porta da empresa, né? Então, já acontece... Alguns casos o cliente ligou, tem alguém, o auditor está aqui, vai fiscalizar a empresa. Aí corre lá, o escritório fica lá naquele burburinho, corre lá para ir na empresa para acompanhar, né, o sócio da empresa, assim. Mas é basicamente isso. É a fiscalização da Receita, né? Então, é uma aventura, né? Cada dia cada dia é uma coisa diferente. É uma aventura, sempre, isso. Né? Legal. Agora a gente entra num momento que, assim, um bate-pronto. Tá ótimo. Eu falo que vem a sua cabeça. Tá bom. Justiça é... buscar uma paz, tranquilidade para a pessoa, assim, buscar igualdade, mas você vê a felicidade da pessoa, como eu disse aqui, é gratificante. Então, você buscar a justiça, buscar a felicidade, a paz, é bacana. Legal. Um livro que te marcou, da área jurídica e não jurídica. Da área jurídica, eu estou gostando muito do Solon, né, que ele é o referência em direito aduaneiro.
Então, eu já li o livro dele diversas vezes, é Maravilhoso. minha base mesmo. Não jurídico, tem muito tempo que eu não estou lendo, assim, é uma falha minha mesmo, eu não estou conseguindo, assim, incluir na minha rotina, até mesmo, né, que só fui mais recentemente, maternidade, então, assim, não tem um, assim, específico. O que eu posso falar é que eu leio a Bíblia, assim, então um livro não jurídico é a Bíblia. Ah, ótimo, maravilhoso. Um filme. Um filme, nossa, eu gosto de tantos. Assim, coleção, eu gosto do Harry Potter, enfim, todos os filmes do Harry Potter. Eu gosto de todos os filmes de fantasias, assim. Senhor dos Anéis, eu gosto desse mundo, assim, de fantasias, eu gosto bastante. Ah, legal, que bacana. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Não é fácil. Até mesmo porque, né, eu pensava um jeito diferente de advocacia, não é fácil, mas, assim, é prazeroso, não é uma coisa ruim. Eu tinha uma coisa negativa da advocacia e hoje eu estou mudando muito os meus pensamentos. Então, assim, se você está começando, você tem que ser perseverante. A advocacia é uma trajetória, assim, né? Não é com 1 e 2 anos que você já vai estar lá, né, no topo da advocacia. Então, você seguir esse caminho aí, que as coisas vão fluindo, entendeu? Independente da área que você vai escolher para seguir. Legal. Legal. Eu ia te perguntar o que diria para quem está começando, você já falou, eu né? Já fui e antecipei. O que mais te irrita num processo? A lentidão, com certeza, assim, né? Essa morosidade é o concurso. A gente não tem audiência, mas de vez em quando temos que ir lá tentar um balcão virtual para ver se pelo menos vai concluir para o juiz que a gente peticiona e fica lá, não consegue, né? Não tem fluxo, né? Nem de ir para concluso. Então, é muito balcão virtual para tentar ver se o processo anda. Se não fosse advogada, seria? Empresária do mundo infantil e talvez seria até um sonho mais para frente, assim, que mesmo? Eu sou muito envolvida na maternidade, eu gosto muito, apaixonada do meu filho, eu gosto, roupa, tudo, assim, eu compro para ele, então, assim, eu tenho um sonho, um plano B, um sonho de mais para frente, de repente entrar nesse mundo infantil, assim, uma loja de roupa infantil, alguma coisa no mundo infantil eu gosto bastante, assim. Que legal. Então, eu acho que eu me identificaria porque assim, a maternidade é a minha vida também, assim. Enfim, que legal. Eu acho que seria uma coisa que eu ficaria feliz. Bacana, sucesso, então, nos seus planos. Sim, obrigada. Princesa Ellen, muito obrigada. Foi ótimo, eu adorei aqui nosso bate-papo. Princesa Ellen chegou aqui nervosa, falando assim, meu primeiro podcast. Eu nunca participei, falei assim, estava ansiosa, nervosa e tal. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Não, aqui a gente... É um bate-papo tranquilo. Não, foi ótimo. Eu agradeço novamente pelo convite, é uma honra. Eu que agradeço. Né? Você também é referência aí na área marítima, um espelho aí para quem está nessa área. Então, assim, sou muito grata mesmo por estar participando aí do podcast Segredos de Justiça. Eu que agradeço a sua presença. E para vocês, não esqueçam de curtir e compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima.